Amém. Quando bater palma é para o Senhor, não é para o cantor, não é para o pregador. Tudo aqui que nós fizemos é para o Senhor. Eu pertenci a uma igreja uma certa vez, muito conhecida, e lá não batia palma. Era se escandalizar se batesse palma. Era proibido na época. Mas daí, nunca se tinha havido uma salva de palmas para Jesus. Jesus gosta de ser louvado, Ele é Deus. Deus gosta de ser adorado. Ele quer mesmo adoração. Ele fez nós e botou esse sentimento dentro de nós de adoração, para nós adorar Ele. Mas lá não aceitava adorar ou louvar o Senhor com palmas. Então, um dia de política, um ex-prefeito que era candidato a prefeito novamente, foi lá na igreja visitar. Aí eles botaram ele a falar. Ele prometeu uns tijolos para a igreja, prometeu alguma coisa, e quando ele terminou de falar, deram uma salva de palmas para aquele ex-prefeito. Eu digo, para Jesus nunca foi dada uma salva de palmas aqui. Agora, para esse homem, porque prometeu uns tijolos, prometeu alguma coisa, eles deram uma salva de palmas. É errado, né? Que é errado a gente tem que falar. Irmão Brana conta de uma igreja que adorava o Senhor, tinha pessoas honestas, sinceras lá dentro. E um dia houve uma formatura na cidade e eles falaram, temos que achar um lugar onde cabe as pessoas para nós fazer essa formatura, fazer uma festa de formatura. Então se lembraram da certa igreja, eu não vou citar nome, se lembraram dessa certa igreja e o prefeito disse, vamos lá. Fizemos lá na igreja, o salão é grande, cabe todos. Daí alguém, mas eles podem não deixar, porque é assim, aquilo é a igreja. Não, metade dos tijolos que tem lá foi a prefeitura que deu, mais o cimento, mais isso, mais aquilo. Ele não vai negar, vamos lá falar com o pastor que ele não vai negar. Aí foram falar com o pastor, como estava engatado, como diz o outro, né? Já estava tudo com eles mesmo, aceitou, fizeram a festa de formatura. Aí lá dentro da igreja fumaram, beberam cerveja, fizeram festa, cantaram as suas músicas. Aí no outro dia, então, foram embora à noite e no outro dia estava o diácono, limpando a igreja, pegava aqueles panos sujos e pegava tudo com cheiro de cerveja, de cigarro, aqueles tocos de cigarro no chão, ele varrendo e chorando. O que fizeram com a casa do Senhor? Agora, por que isso? Porque a igreja estava na política. Agora, se tem uma coisa que Deus não quer, é que nós se misturemos com política. A política está mais do que provado, é do diabo. Porque é muita mentira, é muita falcatrua, e os políticos mesmos reconhecem que aquilo ali não é honestidade. Não tem honestidade. O Bom Brano está falando que Billy Graham, ele foi convidado a ser presidente dos Estados Unidos, a candidato a ser presidente, e ele rejeitou. Estava lendo nessa mensagem aqui, o Bom Brano contando isso, que Billy Graham, eles convidaram para ser candidato à presidência da República, e ele rejeitou, porque defendeu, diz que a igreja não pode se misturar com a política. E também o irmão Brana fala de um pastor que se meteu na política, foi candidato, foi prefeito da cidade e se desviou-se. Não aguentou. Não dá certo, não dá de misturar a água com o óleo, né? Pode tentar que não dá certo. Aí muitos dizem, não, mas José do Egito foi governador. Mas se pergunta, por qual partido? Ele passou por eleição? Não. Ele foi colocado lá da prisão, veio à casa de Faraó e foi à casa, saiu da prisão direto já para governador. Sem eleição, sem política, sem nada.
Agora, quando nós se metemos com a política, nós vendemos a nossa primogenitura. Nós saímos fora do plano de Deus. Então, nunca se meta com isto. Não tenha partido. Confia em Deus. Creia em Deus, que Ele tudo fará por você. Amém? Graças a Deus. Agora, eu convido para nós se colocar de pé. Podemos até voltar a falar nesse assunto, mas já dei uma claridade, uma luz. Então, eu sempre digo, nós não aceitamos nada. Aqui, graças a Deus, não tem um prego, não tem um tijolo. Ninguém deu nada aqui para nós, a não ser o povo da igreja mesmo. Só nós mesmo, ou algum parente e amigo, sem política nenhuma. Então eu convido para nós ler na Bíblia Sagrada, no livro de 2ª Epístola Universal do Apóstolo São Pedro. Amém? Segunda Epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 15. Eu tenho a mensagem aqui para depois distribuir. Está aqui, ó. Ouvindo, recebendo e agindo. Glória a Jesus. Então diz assim: mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenha lembrança dessas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a fábula artificialmente composta, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Amém? Pedro está falando aquilo que ele sabe o que está falando, né? Porque nós mesmos vimos a sua majestade. Porque ele recebeu de Deus, Pai, e honra, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: esse é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz. Lembrando ali aqui na mensagem essa mesma palavra, ele dá uma parada aqui, e ele diz: ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele, no Monte Santo. Ouvimos, ele está junto, e foi que ele ouviu lá no Monte da Transfiguração, né? E temos a muito firme a palavra dos profetas, ao qual bem fazeis e estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em nossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia da Escritura não é de particular interpretação, porque nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo o Espírito Santo. Amém? Inclinamos nossa fronte para uma palavra de oração. E eu quero chamar o irmão Adão para vir aqui dirigir essa oração, irmão Adão. E desde já, se alguém tem um pedido, levanta a sua mão e vamos orar, todos juntos. Amém? Deus abençoe o irmão Santino, irmão Israel que está ali também. Nós já tivemos sexta-feira em Capão da Canoa, ontem no Túnel Verde, o irmão Santino esteve lá, e hoje está aqui com nós também. Que Deus abençoe seu servo. Já orou? E vamos orar agora com o irmão Adão.
Que Deus continue abençoando a amada igreja. Senhor, meu Deus, nesse momento, Senhor, entramos todos na Tua presença, Senhor, para Te agradecer, porque tanto Tu já nos deu, Senhor. Pedir seria o último momento, que Tu já nos deu com sobra, que é a nossa fé. Por Ti mesmo nós conseguimos tudo isso. Queremos também, Pai, que esse ano seja um ano de uma safra de saúde, felicidade sobre cada um, amor ao próximo, Senhor, que tanto está faltando. Só pela Tua presença para que isso aconteça, Senhor, e que Tu habite em cada coração. Agradecendo também por todos que entraram por essa porta, Senhor, nos refortalecendo muito mais a nossa fé, a sabedoria, Senhor, que tudo vem de Ti. Te agradeço de coração também por esse dia lindo e maravilhoso que está aí, Pai. Que só o brilho que dá, porque Tu tens o poder de dar. O calor, a água, o ar, tudo queremos Te agradecer também, Senhor. Abençoa a amada igreja para que reforce cada dia mais nessa luta, Senhor. Queira ganhar alma para Ti, Senhor. Nos dando força, coragem, nos alimentando com a Tua palavra. Que somos tão necessitados do Teu amor, que é a Tua graça, Senhor, sobre cada um. Sem Ti nada poderemos fazer. Abençoa o púlpito, o Teu servo, pastor e família, Pai. Que esse ano seja um ano de muito mais vitória, força para nos revestir com a Sua palavra, usada por Teu servo, Pai. Para que nos fortaleçam, nos encorajam, que podemos passar esses obstáculos que o inimigo nos tragédia para nós, Pai. Abençoa também, Senhor, todo esse povo Tramandaí que estão dormindo acordado, Pai. Não vejam a palavra, não dão valor. Abençoa também todos que estão nos hospitais, Senhor, que entraram a virada de ano doente, que não conhecem o que é a festa maior que estão perdendo. Saiam de lá e não venham conhecer, que é a Tua casa, Pai. Obrigado, meu Deus, por essas palavras, por eu estar vivo nessa entrada de ano, que tudo que Tu me deu para mim, eu passo de coração para os outros. O que é de bom, Pai, e o de ruim deixa para trás, que não cabe nada para nós. Senhor, meu Deus, muito obrigado por essas palavras, e em Teu santo nome eu entrego, Senhor. E amém. Glória a Jesus. Nós temos aqui essa leitura que fizemos da segunda epístola universal do apóstolo São Pedro, no capítulo 1 e o versículo 15. O irmão Brano usou essa mesma escritura nessa mensagem. Deus é o seu próprio intérprete. Amém? Glória a Jesus. Começando a leitura aqui, Pedro diz assim: mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente composta, mas nós mesmos vimos a Sua majestade. Amém? Glória a Jesus. Então, o irmão Brana diz assim: eu gosto demais desse, nós mesmos vimos. Amém? Paulo também fala em Coríntios 15, que muitos dos irmãos que ainda estão vivos hoje, disse Paulo, em Coríntios 15, muitos dos irmãos que estão vivos hoje viram o Senhor subir nos ares e ir para a glória. Então, muitos viram. Hoje nós falamos com irmãos ainda que estiveram no dia do irmão Brana. Como eu falei hoje ainda, que teve o irmão João Martins, que ele foi falar com o irmão Brana. E fora eles perguntaram para ele, muitas vezes, o que é que ele significava, o que é que ele era para o irmão Brana. E ele disse assim: a hora que eu falar com o irmão Brana, eu vou perguntar. Aí ele estava conversando com o irmão Brana no escritório e se lembrou de perguntar. Mas daí pensou assim: agora, por que eu vou fazer essa pergunta? O que é que eu significo para você? Aí ele pensou assim: não vou perguntar não.
fica meio ruim. Aí conversou com o irmão Brano, que tinha que conversar, apertou a mão e ia saindo. Quando foi na porta, que levou a mão na maçaneta da porta, assim, o irmão Brano disse: João, ele parou, quando perguntares para ti o que é que tu significa para mim, tu diz para eles que tu és o meu Timóteo. Quando eles perguntar para ti o que tu significa, aí diz ele que parou, eu ouvi dele mesmo, do pastor João Martins. Ele parou e começou a lágrima descer dos olhos e chorou amargamente ali, vendo o poder de Deus, que ele não tinha falado, mas o irmão Brana sabia que ele queria falar e conheceu os pensamentos dele. Isso é um profeta. Amém? Um profeta é um vidente. Agora, aqui você escuta a voz de Pedro, a palavra de Pedro, não a voz. Temos a letra na Bíblia de Pedro. E vimos um apóstolo que também é um profeta. Amém? E aqui nós vimos que ele fala que, Pedro fala aqui, que nós mesmos, quer dizer, ele ouviu a voz de Deus, ele viu o sobrenatural quando ele estava lá no Monte da Transfiguração. Quando Jesus se transfigurou-se e apareceu juntamente ali Moisés e Elias com ele. Aí foi aonde que veio a pergunta quando eles desciam do monte, né? Apareceu Moisés e Elias. Aí abaixo do monte, quando eles vinham descendo, aí ali nós vimos eles fazer uma pergunta para Jesus. Tudo bem, tu se transfigurou, agora não tem mais mistério, é algo sobrenatural que apareceu para nós te reconhecemos, mas apareceu ali Moisés e Elias também. E Pedro chegou a dizer assim: se tu queres, Senhor, nós fizemos aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e Elias. Então, quando eles desciam, eles perguntaram para Jesus: e por que dizem então os escribas, escriba é os escritores, porque diz eles, os escritores, que é necessário que Elias venha primeiro? Você já veio, está aqui. Por que eles dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas digo vós que Elias já veio. Amém? E fizeram tudo o que quiseram com ele. Então ele disse: Elias virá e restaurará. O que é restaurar? É trazer o estado original. E foi isso. Por isso nós temos agora esta mensagem tão clara aqui. E o irmão Brana diz assim, no parágrafo 14, Deus é o seu próprio intérprete. Ele não precisa que ninguém interprete a sua palavra. Pedro dizendo nas suas palavras, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia é de particular interpretação. O que existe hoje no mundo é muita interpretação. Por causa da interpretação, um fez uma igreja do jeito porque interpretou daquele jeito, o outro fez a igreja do outro jeito porque interpretou, e isso nós temos assim, milhares de igrejas na terra, por causa da interpretação. Mas ninguém pode interpretar a palavra de Deus, ninguém pode pôr a mão, não se pode mexer. A própria palavra, que é o próprio Deus, a própria palavra dá a interpretação. Ela que interpreta a palavra. O irmão Brana usa aqui, quando Deus falou através do profeta Isaías, ele disse: uma virgem conceberá e dará luz a um filho. Agora, quantas interpretações surgiu disto, dessa palavra, do profeta? O tempo passou, não acontecia, levou 700 anos, a Bíblia diz, e não acontecia a profecia. Então vá interpretação. Mas chega um tempo que as coisas apertam, então parece que agora chegou a hora daquilo acontecer. Então, quando chegou o tempo, então Deus, ele não é tardio, Deus não atrasa,
Deus é pontual. As pessoas que são nervosas, as pessoas que querem adiantar, as pessoas que querem fazer funcionar aquilo que Deus tem em projeto. Por isso Davi era um homem puro, um homem santo, e ele disse: esperei com paciência no Senhor. E é o que nós devemos ter, paciência. A coisa está difícil, espera mais um bocadinho. Nós já estamos para lá do que nós estávamos quando nós começamos essa carreira. Nós já andamos bastante, não te apavore. A hora de tudo chegará e Deus cumprirá com a sua palavra. Então, quando ele disse que uma virgem ia conceber através do profeta, aquilo passou os anos, e quanto à interpretação, irmão Brana diz que eles tinham o quadro perfeito já, prontinho. Vai ser de uma filha de um desses sumos sacerdotes, essas donzelas, essas moças puras, vai ser delas. Uma delas vai ser usada por Deus. Ou será deste ou daquele, muitas ideias foram feitas. E de repente, a coisa acontece totalmente ao contrário do quadro que eles tinham feito, das interpretações que eles tinham criado, feito. A coisa apareceu de uma mocinha simples, não era conhecida na sociedade, lá de uma cidade de mau fama, Nazaré, ela era. E aquilo tudo aconteceu que não fechou com seus entendimentos. Mas nós temos que crer que tudo que Deus faz é certo. Amém? Então Deus é o seu próprio intérprete. Ele não precisa que ninguém interprete por ele. Ele faz a sua própria interpretação. Quem é o homem para que possa interpretar a Deus? Deus é o seu próprio intérprete. Agora, Pedro falando aqui, verificamos que no princípio, quando Deus disse, haja luz, e houve luz. Essa foi a interpretação. Mombrana diz assim, quando Deus disse, haja luz, houve luz. Não é a interpretação disso? Quando Deus disse uma coisa, isso se manifestou. Então, essa é a interpretação de Deus, de que sua palavra está certa. Está vendo? Quando ele disse haja, olha, pode ser que não foi na hora que a luz apareceu. Pode ser que demorou alguns tempos. Mombrana mesmo diz aqui. Deus, ele estava criando. E a Bíblia diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, foi um tempo do princípio. Foi um tempo que não é contado. Agora, esse tempo, eu não sei quantos tempos. Quanto tempo ele levou para criar a terra. Mas sabemos que foi tudo pela sua palavra. No princípio, criou Deus. Então, você vê que foi um tempo diferente. Criou Deus os céus e a terra. Aí ele começou a formar. E depois ele veio e disse, haja. E tudo que ele dizia, haja, veio à existência. Entendeu? Em Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz, pela fé entendemos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus. Muitos dizem, Jeová, os testemunhas de Jeová, entre aspas, porque os verdadeiros testemunhas de Jeová somos nós. Amém? Jeová é Jesus, e nós somos testemunha de Jesus. Então, somos testemunha de Jeová. Eles dizem que Jesus foi um trabalhador, um chefe de obra na criação do mundo. Deus mandava, Jesus ia com os anjos e fazia. Que coisa triste, fraca interpretação. Isso é uma interpretação muito fraca. Porque daí em Hebreus, Paulo escrevendo, ele disse, pela fé entendemos que o mundo foram criados pela palavra de Deus. Deus só dizia assim, haja, e não precisava, não teve eletricista para colocar o sol, não. Não teve um outro eletricista para colocar as estrelas, a lua. Não, não. Deus falava e isso vinha à existência. Amém?
isto acontecia. Quando Deus faz uma promessa, Deus diz, no princípio em Gênesis, ele atribui a sua palavra para cada era, à medida que ela vinha, do princípio ao fim. Com o passar destas eras, o mundo da igreja está com todas estas coisas inteiramente confundida por tradições e assim por diante. Deus sempre tem enviado a cena no decorrer do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Novo, profetas, e a palavra do Senhor vem ao profeta, como ela o faz. Isso manifesta a palavra de Deus, a manifestação de Deus, e se indica que o certo ou errado, ninguém tem o direito de interpretá-la. A palavra se interpreta por si mesmo. Então ele disse, haja, a interpretação desta palavra foi quando a luz apareceu, quando o sol brilhou. Está interpretado, pronto. Uma virgem conceberá, quando a Maria concebeu, ali é a interpretação. Quem fez alguma interpretação antes fez errada. Aleluia. O irmão Brana diz aqui, na mensagem, no parágrafo, parece 69, não é. Ele fala aqui assim, por exemplo, verificamos os sodomitas, eram os incrédulos. Ló era o crente manufaturado. Abraão era o crente genuíno. Foi a ele que o pacto foi confirmado. Desculpa um pouquinho. Estou sentindo desde manhã que essa gripezinha quer me pegar. Tomei um comprimido, mandei embora, mas voltou. Jesus, quando esteve aqui em São Mateus, capítulo 17, ele diz como foi nos dias de Ló, como foi nos dias de Noé. Capítulo 17, versículo 17, capítulo 17 e o versículo 27 ao 30. Então ele disse, como foi nos dias de Noé, assim seria nos dias do Filho do Homem, né? O Filho do Homem é profeta. Ele está dizendo que lá tinha um profeta. Como foi naqueles dias, Noé era um profeta. Assim também seria agora, nos dias do profeta, Filho do Homem. Então você sabe que quando se refere a Filho do Homem, está falando a profeta. Se nós olhar na Bíblia, a própria Bíblia dá essa interpretação. Deus chamou Daniel de filho do homem. Ezequiel capítulo 2, capítulo 1, capítulo 3, você lê, ele está recheado. Deus falando com Ezequiel e chama ele de filho do homem. Filho do homem, levanta e eu falarei contigo. Então isso que está mostrando que filho do homem é um profeta. Então, como foi nos dias de Noé, um profeta na terra, assim seria também nos dias do Filho do Homem, quando ele se manifestasse. E nós estamos vivendo os dias do Filho do Homem. Amém? Agora, então, como foi naqueles dias? A interpretação disso, vamos fazer uma? Não. Vamos olhar que a própria Bíblia, ela se interpreta a si mesmo. Amém? Diz assim, e aconteceu como os homens se começaram a se multiplicar sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Eles não casaram, eles tomaram para si mulheres, se ajuntavam só. Estamos nesse dia, olha a biografia. A mesma coisa está acontecendo hoje
As pessoas encontram uma mulher, se juntam, vão viver. E o que aconteceu? Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Tomavam para si. No verso 11, diz assim: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Não está assim hoje? Assim como foi nos dias de Noé, assim seria nesses nossos dias que estamos vivendo sobre a terra. Ele também comparou como foi nos dias de Ló. Eles viviam, eles compravam, vendiam, edificavam, e até o dia que Ló saiu de Sodoma e choveu fogo e enxofre sobre todo aquele povo. Onde está a interpretação disso? Nós estamos vivendo dias de Ló. Nós temos uma biografia daquele mundo com o mundo que nós temos hoje. O irmão Brano aqui, ele fala assim: Abraão correu rapidamente e disse: meu Senhor. Quando ele viu aqueles 3 anjos vindo na direção, 3 anjos, você vê o que é um crente revelado e um crente manufaturado. Quando ele viu Abraão vindo com aqueles 2 anjos com ele correu e se ajoelhou e disse: meu Senhor. Você entendeu? Era 3, ele tinha que dizer: meus senhores. Ele disse: meu Senhor, irmão Brana disse assim. E disse: meu Senhor. Por que não meus senhores? Porque Senhor é só Deus. E ali estava Elohim. Elohim chegou na casa de Abraão. Ele vinha passando e Abraão reconheceu e correu ao encontro, se ajoelhou-se diante dele e disse: meu Senhor. Agora, se fosse um crente normal de uma denominação, ele ia dizer: meus senhores, porque já acredita em 3. Mas nós sabemos que só o Senhor é Deus. Amém? Aproxima-te e deixa-me pegar um pouco de água e ir buscar e lavar os teus pés. E dar-lhe um bocado de pão. Então tu poderás continuar em teus caminhos. Então ele virou e correu para o rebanho e pegou um novilho e matou. E mandou um servo limpá-lo e entrou na tenda. Abaixo dele pediu para assar, amassar farinha e fazer um pouco uma refeição. Fazer um pão e fazer os bolos no forno. E trouxe e serviu. Enquanto estava lá comendo, eles começaram a notar que este homem ficava olhando em direção a Sodoma. E ele disse: 2 deles, lembre-se, desceram a Sodoma. 2 foram a Sodoma. Por favor, não fale, diz o irmão Brani, entender isto. Estou me referindo ao que Jesus disse. 2 deles desceram a Sodoma para tirarem Ló e o que estava pronto para ser tirado de lá. E aqueles 2 que desceram lá foram e pregaram. E teve um que ficou com Abraão. Observe o sinal que ele fez. Eles receberam um sinal lá. Lá havia. Os sodomitas foram cegados a pregar o evangelho. Eles foram pregar, mas aqueles sodomitas estavam cegos. Foi o milagre que os 2 anjos fizeram. Cegaram o povo da cidade de Sodoma para ninguém sair, para todos morrer ali. Eram 2 anjos de Deus, mas esse foi a missão deles, cegar, para eles morrer ali na sua cegueira. João Brana compara e diz que aqueles 2 anjos são Oral Roberts e Billy Graham, aqui na terra. Um foi chamado aos pentecostais, para pregar para os pentecostais, outros para os não pentecostais, os batistas. E o que é que eles fizeram? Eles têm uma mensagem de condenação para o povo. Quando eles pregavam, hoje um já morreu, o outro está muito velho, já não prega mais,
Quando eles pregaram, o que eles fizeram? Trouxeram o povo ao arrependimento, mas não tiveram a mensagem do preenchimento. Simplesmente mostraram que eles eram pecadores. E muitos largaram a carteira de cigarro, largaram a bebida, e só não foram preenchidos com o Espírito Santo. Eles tomaram a palavra, viram que estava errado, se arrependeram, mas chegou lá na frente e voltava a comprar o cigarro de novo. Inclusive, eu tive um irmão que aconteceu isso. Ele foi assistir o Billy Graham ali em Florianópolis, e na pregação ele chorou amargamente, pegou a carteira de cigarro, esmagou, só que depois foi comprar de novo outra carteira de cigarro, porque aquilo não preencheu, só mostrou que eles eram pecadores. E foi essa mensagem que foi a Sodoma e Gomorra por 2 anjos, que cegou eles. E o que a mensagem desses estão cegando, para não ver um profeta, para não ver a realidade, para eles ficar nos seus dogmas, nos seus costumes e nas suas interpretações. Mas Deus enviou esse sim, esse veio com a palavra do preenchimento. Trouxe a mensagem do Espírito Santo, a mensagem pentecostal, e veio preencher nossa vida para nós entender, amém? E para sair fora de Sodoma, para sair fora dos dias de Noé. Nós estamos vivendo os dias de Noé, mas você não pode viver dentro dos dias de Noé. Nós temos que sair para fora nesta arca, amém? Que é a mensagem. Temos que sair fora, não ficar ali nos dias de Noé. Estamos vivendo os últimos dias de Laodiceia. Laodiceia acabou? Não, ela está aqui ainda. Estamos vivendo na era de Laodiceia, mas nós saímos fora da era de Laodiceia. Você não pode viver igual, você tem que sair fora. E isso é, saindo deste mundo, saindo desses costumes do mundo e olhar para Jesus, para Cristo. Amém? Aleluia! Irmão Brana diz muita coisa nessa mensagem. Ele diz que Elias, quando ele foi lá no Monte Carmelo, ele fez aquilo ali, fez um altar, restaurou o altar. Ele não fez um altar, ele restaurou. Esses são os serviços de Elias, é restaurar. E foi o que Elias fez no Monte Carmelo, restaurou o altar do Senhor que estava derribado. E ele foi lá, pegou pedra por pedra e foi formando um altar. Aqui está um altar. E foi que Elias fez um altar e restaurou o altar do Senhor e disse para aqueles 450 profetas, ou 400, disse para eles, 450, ali tinha 900 profetas, tinha os profetas de Alceras também, aqueles que encararam Micaías, foram tudo ali morto naquele dia. Foi morto 900 e poucos profetas falsos. Elias mandou matar. Então, quando ele fez aquele altar, ele disse, vai descer fogo do céu. Vocês fazem assim, clamam ao seu Deus, pede, e diz que eles começaram a orar, a pedir, e dançar, e fizeram tudo quanto é movimento, e não caiu nada. E Elias ainda brincava. Elias tinha o assinde do Senhor. Na sua oração ele disse, Senhor, mostra a esse povo que só Tu é Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que segundo a Tua palavra, eu gosto disto, segundo a Tua palavra eu fiz tudo isto aqui, ó. Tu mandou eu fazer, agora eu fiz, agora eu sei que Tu vai responder, porque Tu é Deus. Vamos falar assim, ele tinha a palavra, ele não precisou interpretar nada, apenas ele clamou ao Senhor e disse, Senhor, que desça fogo do céu e consuma esse holocausto. Ali veio o fogo do céu, aleluia, e lambeu aquela água, lambeu a água que estava naquele vale ao redor do altar, aleluia. Aí sim, o povo caiu em terra e em si e clamaram, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Não houve interpretação, não precisamos interpretar, devemos crer na palavra como está escrito. Não devemos dar nenhuma interpretação, foi o que mais o profeta falou. Ninguém pode interpretar a vinda do Senhor, ninguém pode interpretar como Fileto e Mineu,
saíram dizendo que a ressurreição era feita. Em Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo, nós vimos, o irmão Brana diz assim, e Paulo falou até o nome deles, desses dois incrédulos que saíram dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. E a Bíblia diz assim, e perverteram a fé de muito, porque fizeram uma interpretação e nós até hoje estamos esperando a ressurreição dos santos. Amém? E esses dois lá, no tempo de Paulo, no tempo de Timóteo, já estavam pregando que a ressurreição já tinha acontecido. Essa coisa sempre interpretando, sempre adiantando, sempre foi assim. Mas graças a Deus que nós esperamos no lugar certo. Amém? Glória a Jesus. Eu tinha mais uma mensagem ali, mas a hora passou e nós vamos ter culto quarta-feira, vamos ter culto domingo de novo, e não precisamos falar tudo hoje, mas sempre recebendo uma porção para o nosso alimento, para nós caminhar mais uma semana. Ficamos de pé. Amém. Glória a Jesus. Irmão, então não interprete nada e não aceita alguém chegar e dizer assim, irmão, isso aqui não é mensagem, isso aqui quer dizer isto e aquilo. Tem muitos falsos com muita maestria, com muita sabedoria, tantos em todos os lugares. Chega outro e diz, não, aqui Deus falou, mas isso aqui não era, ele não queria dizer isso, ele quer dizer isso, quer dizer isso, quer dizer aquilo, tudo acrescentando por conta. Mas fique fora disto. Amém? Vamos permanecer no centro do caminho. O diabo, ele não quer que você ande no centro. Ele tenta lhe segurar. Mas tem uma coisa, se ele não lhe segura, ele empurra você para o outro lado. Então, vamos cuidar de ficar no centro, não cair nem para a direita, nem para a esquerda. Ser central. Amém? Um homem central é como uma balança bem centrada. O pêndulo está ali certinho, no lugar. Você esteja no seu lugar certinho. Nem para esse, nem para aquele, penda. Mas siga adiante, naquilo que vós tem sido chamado. Que Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.